O Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar o advogado Ricardo Cévolo. Doutor Ricardo, o senhor é itabaianense, conterrâneo de Sivuca e que outras personalidades lá da sua terra? Diga aí, o rosário de gente importante. Depois do senhor, quem mais é importante em Itabaiana? Wellington, é uma satisfação estar aqui no teu programa. Prazer meu. Já agradecendo o convite, né, que você me fez. E pela maneira bem espontânea que você deixa a gente muito tranquilo. Fique à vontade. Bem à vontade. Itabaiana é um amor que não me sai de pensamento, não sai do coração. E assim também como Serrario na sua vida, né? A gente que é do interior e que gosta, que dá valor às nossas origens, a gente não perde esse contato. Se bem que tem muita gente que nega a origem, né? Eu acho isso uma fraqueza tão grande, né? Eu acho que é a questão muito, eu não diria, se eu fosse dizer de caráter, poderia ser até a questão muito agressiva, né? Vamos dizer assim, vamos usar um pouquinho de eufemismo. Eu acho que é uma questão de personalidade. Mas Itabaiana, ela é uma região próspera, já foi mais próspera no sentido da pecuária, né? Então ela foi um polo político, geopoliticamente falando, ela sempre foi uma região muito importante. A questão da pecuária, né? Itabaiana era uma cidade que era uma reserva, digamos, havia uma recomendação médica para quem tinha tuberculose no passado. Ia para lá. Ia para lá se tratar. E o povo de lá não tinha medo não dos tuberculosos chegando? Não, eu acho que não. Eu acho que Itabaiana tem essa magnitude de ter a pecuária, de ser próspera, de ter um comércio e uma economia prósperos. E isso, recentemente, eu tenho notado que tem retomado. Itabaiana tem, como eu acabei de dizer, geopoliticamente ela é muito bem situada, porque ela fica perto de Timbaúba, ela fica perto de Salgado de São Félix, de Pilar, de Mogeiro, enfim, são circunstâncias e um anel circunvizinho que favorece essa projeção que Itabaiana tem. E assim, eu me lembro quando eu era menino no sítio Canadá, meu pai ia comprar cela, dizia, eu só quero cela Itabaiana. É porque era de Itabaiana mesmo? Exatamente. Itabaiana é famosa pelos artefatos de montaria, artefatos de couro que tem. Né? Ainda é hoje? Ainda tem. Mas caiu muito, né? Porque as coisas... Hoje tem muito artefato de montaria que vem de Minas Gerais, por exemplo, né? De Uberaba e por aí vai. Mas Itabaiana, ela se notabilizou por conta disso. E também por conta da cultura mesmo, né? Itabaiana é terra de Abelardo Jurema, o ministro Abelardo Jurema, o poeta Zé da Luz, Sivuca, né? Sivuca, que é internacionalmente falando, e tem uma história, politicamente falando, tem uma história muito forte dentro da Paraíba, né? Itabaiana, ela sempre participou ativamente da história política do nosso estado. O coretinho ainda está lá, preservado, né? 100 anos agora. O agora. Inglês, hein? Aquilo não é inglês, como tem a ponte de Guarita também, que foram feitos. O coreto veio direto da Inglaterra e foi instalado. Montaram aqui? O navio foi montado em Itabaiana. E a ponte de Guarita, que é uma ponte toda feita antigamente chamava Great West, né? Que era a companhia inglesa de trem. Que é belíssimo, né? A gente precisa conhecer. Eu já faço o convite para você, se você não conhece, para que você retome esse contato com as nossas origens. Agora, né? Como é que Itabaiana conseguiu? Um dia o camarada deu um flash agora, disse, o coreto está completando 100 anos. Como é que Itabaiana conseguiu preservar? Porque teve uma onda de calçadão no Brasil que acabou com tudo que é coreto, praça e tal. Como é que vocês conseguiram manter aquilo ali? Olha só, Damião Ramos, que é o presidente da Academia Paraibana de Letras, que já ocupou o Instituto de Proteção. É de lá também? Ele é de Pilar, mas foi criada a família toda de Itabaiana. Né? Uma vez eu conversando com ele, disse, olha, você é da minha terra. Ele disse, quer dizer que Itabaiana é só sua? Repare, com ciúme por conta da gente dividir. Não, Itabaiana é nossa. E Damião, realmente, ele teve essa visão. E que ali, o entorno da praça, parece que é a Praça Manuel Joaquim de Araújo, salvo engano, Joaquim de Araújo, que onde está sedimentado o coreto, ali não se pode mais asfaltar. E todos os casarões que existem ali no entorno do coreto são tombados, e aí você não pode fazer alguma modificação. Isso eu não tenho nenhuma dúvida de que
fortaleceu para que nós preservássemos a cultura da nossa terra. Agora, existe alguma explicação para que uma cidade tão pequena tenha tanta gente importante? Porque se você for somar as pessoas importantes de Itabaiana, são muitas, proporcionalmente, importantíssimas, como Abelardo Jurema, que foi ministro, Isso. Sivuca, um nome internacionalmente conhecido na música. Por quê? Tem alguma explicação? Já explicação. procuraram ver por quê, não? Itabaiana tinha, por exemplo, ela sempre foi muito rica do ponto de vista cultural. Por exemplo, a educação em Itabaiana era muito forte. Tem a escola Dona Marieta, por exemplo, daqui grandes. Damião mesmo, acredito que deve ter passado, eu tenho quase certeza que se ele estiver assistindo, ele vai, ele pode depois confirmar isso até com você, eu já sugiro que você o entreviste, ele deve ter passado na escola Dona Marieta. Então, além do colégio de freira, nós temos um colégio, uma educação que não deixa a desejar a nenhuma parte aqui de uma pessoa do estado da Paraíba. Né? Então, por essa redondeza e por ser esse polo de formação, isso com certeza sedimentou a história e projetou grandes nomes, não só para o estado, mas para todo o país. E também Umbuzeiro também, toda aquela região. Umbuzeiro é perto? Umbuzeiro é perto, Itabaiana, né? Deu ali João Pessoa, né, de Umbuzeiro, João Pessoa, o economista... Assis Chateaubriand, né? Chateaubriand. O Assis Chateaubriand é de lá também, Chateaubriand. Né? Salvo engano. Então, não, o economista de Pombal, Celso né? Furtado de Pombal. Pombal, de Pombal. E, inclusive, o governador do Maranhão, eu assisti uma entrevista recentemente, ele é fã de Celso Furtado, ele falou várias vezes, agora foi eleito, parece que é do PCdoB, era juiz federal, inclusive, e deixou o cargo de juiz federal, deixou a magistratura federal para ser político, e agora é governador do Maranhão. Falava, a semana passada, ele falou várias vezes, numa entrevista, sobre Celso Furtado, que é paraibano, um dos expoentes da economia agora, nacional. Eu queria lhe perguntar uma coisa, as possibilidades que Itabaiana deu a seus homens ilustres, ela teve uma contrapartida desses homens ilustres, ou eles simplesmente pegaram o beco, como a gente diz lá em Serraria? Alguns sim, eu acho o seguinte, eu acho, já ouvi quem dissesse que diz o seguinte, se você quer ser importante, canta a tua tribo. É verdade. O americano, o Elton, ele é muito pragmático no sentido de retribuir daquilo, do solo, que forneceu todas as condições para que ele crescesse. Por exemplo, aquele pessoal do Vale do Silício, aquelas grandes mentes que despontam para o mundo todo, da IBM, do próprio da Microsoft, da Apple e por aí vai. Esse povo, quando se utiliza de educação e que cresce por conta de um acervo cultural, em Harvard, por exemplo, eles têm essa grandeza, esse altruísmo de devolver aquilo que a sociedade e que as instituições forneceram. Ainda existe na cultura brasileira essa história de você não fazer esse contributo social, o que é profundamente lamentável. Aqui, muitas vezes, claro que tem as exceções, mas a gente vê uma boa parte da nossa cultura de você só construir patrimônio, né, ou patrimônio intelectual ou patrimônio financeiro mesmo, mas não ofertar esse contributo. Porque aí eu acho uma coisa com muita clareza na minha vida, Wellington. Os títulos da vida que vêm, eles têm um sentido. Deus, e para quem acredita em Deus, eu sou um deles, você sei que o é também, Deus ele oferece as condições para a gente, para que a gente possa florescer, né? Para que a gente possa contribuir para a sociedade. Isso não estou falando isso aqui, quem me conhece sabe o que eu estou dizendo, e é do fundo do coração verdadeiro daquilo que eu estou falando. É você fazer esse contributo à sociedade, é dizer, olha, se Deus te deu um talento, não adianta, porque o que adianta tu ter todos os títulos do mundo, sabe, todas as honrarias que a sociedade possa te oferecer, ou todos os tesouros e a riqueza, se você não vai utilizar isso para fazer o bem, para que esse elo, essa corrente, seja mantida no sentido de produzir algo de positivo para a sociedade, para o bem comum. A propósito de título, daqui a pouco a gente vai falar sobre um título que o senhor vai receber aqui em João Pessoa. Dedinho de Prosa volta já.